Olá pessoal, estou chegando aqui em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Aí está a cidade, não é? Estive logo de manhã, hoje cedo, em entrevista à Rede TV. Depois, ao meio-dia, uma palestra a empresários de São Paulo. Cerca de 500 empresários se reuniram no Hotel Hyatt para ouvir as nossas propostas. Debate sobre o Brasil de hoje, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. E agora estou chegando em Barueri. Daqui a pouco, às 19 horas, teremos um evento regional aqui, um evento político regional aqui na cidade de Barueri. E hoje, uma discussão que vem de Brasília é sobre ainda a prisão em segunda instância, né? Olha, essa discussão ela seria dispensada se o Congresso Nacional tivesse agido, tivesse se comportado como deve, não tivesse se omitido, já teria votado a minha proposta, que inclui na Constituição do país a prisão em segunda instância. Certamente esse debate seria dispensado hoje. Um debate que desgasta o Supremo Tribunal Federal, que desgastou nos últimos dias e certamente continuará desgastando, porque o noticiário hoje é um noticiário que diz respeito à posição do Supremo, a posição daquele ministro sobre a prisão em segunda instância. Inclusive, advogados do PT estão tentando impedir que o ministro Fachin vote o habeas corpus de Paulo Maluf, exatamente já prevendo uma discussão que diz respeito à prisão em segunda instância. Olha, em junho eu apresentei essa proposta. O Congresso, ao não votar, oferece espaço para a invasão de competências. Sempre há essa crítica ao Supremo, que o Supremo invade competência. E, evidentemente, isso ocorre porque o Congresso não cumpre o seu papel, que é de legislar. Cabe ao Congresso legislar sobre essa matéria. Há uma jurisprudência que legitima a prisão em segunda instância. Portanto, foi um ato correto a prisão do ex-presidente da República. Mas nós podemos, para evitar discussão futura, qualquer dúvida, qualquer pendência, qualquer impasse, nós podemos e devemos deliberar no Congresso, incluir no texto constitucional o dispositivo que garanta constitucionalmente a prisão em segunda instância, para evitar novas discussões a respeito. Ocorre que agora temos que esperar. Como você sabe, esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro impede a tramitação de projetos que alterem a Constituição do país. E essa proposta que eu apresentei em junho, e já deveria ter sido aprovada, ficou paralisada numa manobra diversionista, numa manobra dos opositores à tese, que fizeram com que 2 senadores retirassem a assinatura e, com isso, alegou-se necessidade de arquivar a proposta. Agora eu requeria devolução para completar as assinaturas e encaminhar novamente. Mas enquanto esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro não for revogado, nós não podemos deliberar sobre essa matéria, assim como a do foro privilegiado, que também está lá na Câmara dos Deputados desde o mês de junho do ano passado. Certamente nós teríamos uma renovação maior no Congresso Nacional se a proposta que acaba com o foro privilegiado já tivesse sido aprovada. Muitos dos parlamentares que concorrerão não poderiam concorrer porque certamente já teriam sido julgados em primeira instância e segunda instância. Enfim, é uma luta entre os que querem avanços, aprimoramento da legislação, combate efetivo à corrupção no país, e aqueles que querem se proteger, adotando guarda-chuvas protetores para que a impunidade derrote a justiça. O avanço foi excepcional. Com a prisão de um ex-presidente,
nós voltamos à tese de que estamos caminhando para a inauguração de uma justiça onde todos serão iguais perante a lei. Antes, o que estava no inconsciente coletivo, arraigado no consciente coletivo, é que a justiça no Brasil só alcançava os pobres e os negros especialmente. Depois nós passamos a ver barões da corrupção presos, banqueiros, marqueteiros, grandes empreiteiros, ex-governadores, ex-ministros e até agora o ex-presidente da República. É um avanço que nos leva a reabilitar esperanças de que logo à frente nós poderemos inaugurar realmente uma nova justiça no Brasil com o fim do foro privilegiado. Por que o fim do foro é necessário? Ainda agora, há aqueles que afirmam que a justiça é seletiva, porque alguns políticos não foram ainda julgados, não foram condenados e não foram presos, entre eles senadores, deputados, governadores, ministros de Estado e até o atual presidente da República, denunciado 2 vezes como chefe de organização criminosa. Ocorre que o foro privilegiado os protege. Não é a justiça, não são os juízes, ou os policiais federais, ou os procuradores que estão sendo seletivos. É a legislação que separa uns dos outros, que coloca 54 mil autoridades brasileiras, mais de 54 mil autoridades brasileiras num pedestal, como se estivessem acima da lei, como se fossem privilegiados efetivamente. E é com o fim do foro privilegiado que nós vamos caminhar para a nova justiça no país, onde a impunidade não vencerá. A impunidade será sempre derrotada. São etapas importantes. Na questão da prisão em segunda instância, é necessário também alteração no Código de Processo Penal. Como todos viram, no debate lá do Supremo, interpretações diversas. Estas interpretações não serão diversas se alterações forem promovidas no Código de Processo Penal para eliminar estas dúvidas de interpretação. Então são etapas necessárias. Nós vamos caminhando adiante, vamos avançando para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Isso passa pela refundação da República, a mudança na legislação é parte também da refundação da República, porque os últimos fatos, os últimos acontecimentos nos mostram que é fundamental a refundação da República, porque nós tivemos uma fotografia da realidade que ainda vivemos no Brasil. Ainda não alcançamos o estágio onde poderemos afirmar somos todos iguais perante a lei. Por exemplo, o ex-presidente condenado teve privilégios, porque a ele foi oferecida a oportunidade de se apresentar até às 17 horas do dia em que o juiz Sérgio Moro decretou a sua prisão. O que ocorreu? Ele usou esse tempo e um pouco mais, não se entregou no tempo determinado, procurou prorrogar o tempo, usou todo esse espaço para o proselitismo político, para a promoção política dos partidos que o apoiam e dos eventuais candidatos que o apoiam e estiveram presentes lá em São Bernardo do Campo, em frente ao sindicato dos metalúrgicos. Mas é inusitado, porque a imprensa brasileira ofereceu a ele visibilidade total. Inclusive um discurso de 55 minutos foi transmitido ao vivo para todo o país. Nunca ninguém teve tamanha visibilidade e exposição. Nunca ninguém teve tamanha oportunidade de se pronunciar e até de se defender, mesmo que seja impossível se defender diante de tantas provas cabais, arrasadoras, definitivas que foram elencadas ao processo. Mas o ex-presidente achincalhou a imprensa. E a imprensa
ofereceu espaço para que ele promovesse esse achincalhe. Ele afrontou a justiça e a justiça possibilitou que ele a afrontasse, oferecendo todo esse espaço e a divulgação intensa que obteve para afrontar a justiça, afrontar a imprensa e tentar confundir a opinião pública com aquela alegação recorrente, né, de que não houve provas, que há uma injustiça, que houve um desrespeito à lei, que as provas não foram apresentadas. Ora, o Brasil viu não só o juiz Sérgio Moro falando sobre as provas, mas lá no tribunal no Rio Grande do Sul, o relator apresentou o elenco de provas, provas materiais, provas documentais, provas testemunhais, que são definitivas e arrasadoras, incontestáveis. Então, há provas sim, há provas. E além do que ainda teremos outros inquéritos, né, que serão apreciados e que serão motivo, obviamente, de discussão, de debate. A legítima defesa está tendo a oportunidade, né, está tendo espaço, o ex-presidente está tendo espaço para a legítima defesa. Então, o processo legal está sendo respeitado e isso é bom para o país, para a democracia. Como eu disse no domingo, lá já pela manhã, né, no pós-prisão do presidente, quem ganha com isso é o Brasil. O que interessa é o Brasil. O interesse que deve prevalecer não é dos apaixonados politicamente. As paixões políticas não devem prevalecer nesta hora. O interesse partidário ou o interesse pessoal, não importa saber quem ganha, quem perde com a prisão do ex-presidente Lula. O que importa é ver o Brasil ganhando com isso um salto civilizatório, um avanço para um estágio onde nós seremos diferentes, sim, diferentes do que já fomos, diferentes do que somos, porque certamente teremos a inauguração de uma nova justiça, na refundação da República, da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu continuo aqui mais tarde e amanhã pela manhã retornarei a Brasília para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado, um grande abraço.